Pode, tá ok, tudo tá ok. Vou gravar te entregando o livro, né? Ah, isso é bom. Fala, moçada, mais um episódio do Papo Franco tá no ar. Hoje a gente vai falar sobre Lagoinha com uma das referências ativistas, minha amiga Tereza Vergueiro. Muito bem-vinda. Tamo junto. Ó, começar já entregando um livro que a senhora me intimou a emprestar. 2050, voluntariado e a sustentabilidade. Acho que sua cara, né? Tudo a ver. Voluntariado e a sustentabilidade. Aqui, ó, é pauta SD, cidades inteligentes, inteligência artificial. Tudo voltado com o voluntariado e a formação das pessoas na construção da cidade. Vou enlouquecer. Aí, ó, Rodrigo, já fez uma fã aqui pra você, viu? Olá, Rodrigo. Tereza, muito bem-vinda aqui. Muito obrigado por ter aceitado vir aqui conversar com a gente no Papo Franco. É um podcast mais solto, mais tranquilo, mas pra gente conversar sobre os problemas enfrentados na nossa cidade, PH. Sim. E que tem de problema aqui, não é pouco, né? Não é pouco. Semana passada a gente conversou já com o Marcos Rig. O Marcos, ele trouxe muito a questão ambiental, a pauta SD. O Marcos é um técnico, né? Nosso amigo em comum. Sim. Já conversamos com o Jamil Ross, que é um ativista. Ele é lá de Nova Lima, mas ele milita toda naquela região da mobilidade urbana, ali do BH Shopping, do Belvedere, que é um dos pontos cruciais de Belo Horizonte. Já conversamos com o Alexandre Montanha, que ele é um educador especialista em inteligência artificial junto com a educação. Então a gente estava falando como que vai ser a formação das nossas crianças com isso aqui e a inteligência artificial. Já conversamos com a Kátia sobre a causa animal também, já falamos com o Léo sobre a cultura, já falamos com o Cadu sobre entretenimento, já falamos com a Ju e com o Sérgio, que infelizmente esse episódio ele deu os erros técnicos que não vai pro ar, mas a gente estava falando sobre urbanismo, então a gente está falando com todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre liderança comunitária e como ela consegue realmente fazer a diferença. Mas primeiro, muito bem-vinda, Tereza Vergueiro. Se apresente para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Bom, meu nome é Tereza Vergueiro, eu sou carioca, mas sou mais mineira que carioca. Vim para cá com 17 anos, já estou com 63 e me encontrei em Belo Horizonte, principalmente na Lagoinha, né? Que eu amo, né? Lagoinha é minha vida, não me vejo fora da Lagoinha jamais. E um ano depois de eu estar na Lagoinha, começou a minha luta, me catucaram, né? E eu tô lá na luta do jeito que eu gosto, né? Livre, leve e solta. Não diria tão leve, mas livre. Ó, no nosso cenário a Lagoinha ela faz parte. Ah, sim. Um patrimônio. Sim. E nós estamos tomando uma no copo Lagoinha. Lagoinha, é isso. Te ofereci, você aceita uma cerveja, uma água, um vinho, um checkmate? Obrigada, tá tudo bem. Mas, Tereza, vamos falar um pouquinho desse seu ativismo, né? Historicamente, você sempre esteve envolvida com uma luta pelo poder público, né? Você é comunicadora, publicitária. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Você sempre... Bom, eu comecei a trabalhar com publicidade, eu tinha 18 anos. Uhum. E eu comecei a trabalhar com marketing político com 24. Então, esse ano vai fazer 40 anos que eu trabalho com marketing político. Trabalhei com vários tipos de marketing, né? Trabalhei no Atlético, fiz o centenário do Galo e fui chamada pelo então presidente Ziza Valadares para fazer o centenário do Galo. Marketing esportivo, marketing educacional, Pitágoras, né? Com o Valfrido, Maris Guia. Marketing também de turismo, também com o Valfrido, que também trabalhei com ele no Ministério do Turismo. Marketing de varejo, trabalhei com o EPA. Marketing educacional, que já falei, também de faculdade, Pitágoras, e vários outros. Marketing é uma coisa que você sempre, né,
empresarial. Você tem no fim e você consegue construir as campanhas. Mas o que eu mais gosto é o marketing político, não tem jeito. E eu tenho 3 prêmios, né, dentro do marketing político, que são raros, que é o mais raro que tem. Eu fiz 3 campanhas no mesmo ano. Nós ganhamos as 3 campanhas, os 3 candidatos ganharam para a prefeitura, todos 3 prefeitos, né? Quem foram os 3? Foi o primeiro que ganhou o Grand Prix, medalha de ouro, foi Paulo Artung, Espírito Santo, Vitória, PSDB. Eu fazia tudo do PSDB, a gente tinha conta nacional do PSDB. Depois, medalha de prata, Custódio Matos, Juiz de Fora, Minas Gerais. E o terceiro, Contagem, agora esqueci o nome dele, eu não vou lembrar agora, mas depois se eu lembrar eu falo. Mas nós ganhamos 3 e nós ganhamos também 3 prêmios da Globo. Isso é raro, num ano você fazer 3 campanhas e as 3 vencerem, 3 prêmios, não existe isso no Brasil. Então foram 3 prêmios raríssimos, bacana, né? E eu fiz outras várias campanhas e nós só perdemos uma, que foi Pimenta da Veiga para governador, que nós sabíamos que iríamos Foi perder. Essa recente? Não, o governador foi o primeiro que nós perdemos. E nós sabíamos que ia perder, mas como a gente tinha conta nacional, não tinha como recusar, né? E nunca perdemos nenhuma outra campanha. Fizemos Cristóvão Buarque, fizemos PSDB Nacional. Eu ia muito a Brasília fazer todas as campanhas, todos os trabalhos, todos os vídeos. E eu aprendi muito trabalhando com o PSDB. O PSDB foi minha escola, né? E eu não tenho uma ideologia política hoje, porque como liderança eu acho que a gente não pode ter. E eu não tenho mesmo, não me sinto nem à vontade para ter. Porque eu represento uma região e são pessoas que cada uma tem uma ideologia. Eu não tenho que ter uma ideologia e nem um partido. O meu partido é Lagoinha, minha ideologia é Lagoinha, né? E eu só me sinto à vontade com a Lagoinha. Então, quem quiser me ajudar, se for de direita, se for de esquerda, será muito se for de bem-vindo. sempre. Eu não tenho problema com isso. E não terei, porque hoje, por exemplo, quem me ajuda é o pessoal do centro e da direita. Da esquerda não me ajuda. E eu acho até estranho, porque Sim. Eu acho que a pauta Lagoinha é muito mais de esquerda do que de direita ou de centro. Mas os meus amigos da direita e do centro que me ajudam veem isso como uma causa social. E que é uma causa política, né? Como eu sou uma ativista social, né? E política. Então, a gente fica muito tranquilo quanto a isso, né? E eu converso muito com as pessoas que estão comigo para ter esse olhar, e hoje eu percebo que elas já têm. Porque muitas vezes elas chegam, mas é de direita, e de repente elas são de esquerda. Isso não existe. Porque o grande problema que essa polarização ela trouxe, Tereza, é que as pessoas começaram a discutir temas muito distantes da realidade delas, e os problemas da cidade eles não têm lado. Não tem o problema da Lagoinha, e a gente vai entrar lá, que é a questão da requalificação urbana, que é a questão da pessoa em situação de rua, dos ferros velhos, enfim, dos resíduos sólidos, tudo ali. Isso não é direita e esquerda. Isso é problema de BH. E a gente entende também que hoje eu não vejo mais a política. Eu trabalhei a vida inteira com política, hoje eu não vejo mais isso. A política mudou, e mudou para pior. Porque não existe mais o que a gente
fazia muito, que eram as trocas de ideias. Os partidos trocavam ideias. Hoje eles trocam agressões. E isso não é política. Não se trata disso. Né? Então, eu consigo trocar ideia com os partidos. Porque eu anulei a minha ideologia completamente. Não foi porque eu quis. Foi porque eu percebi que isso não traria nada de bom para Alagoinha. Né? Logo no início, eu saquei isso. Né? Uma outra coisa que eu também entendi é que era muito mais interessante ter um movimento do que uma associação. Porque uma associação, apesar das pessoas estarem muito encanadas com isso, ela é muito quadradinha. Né? Ela se faz, tem que ter uma ata, tem que ter uma diretoria, tem que ter isso. Eu acho uma coisa meio ditadura. E como eu sou da ditadura, eu vim na ditadura, eu nasci dentro da ditadura, eu não gosto de nada que é muito quadradinho. E eu sou bem revolucionária. Né? Então eu fiz um movimento porque a Lagoinha, na gestão do Márcio Lacerda, ela foi ameaçada para ser dizimada, né? E então eu não poderia ter ali uma associação. Uma associação, você senta na mesa, vamos discutir quem vai ser o diretor, quem vai ser isso, vamos fazer uma ata, vamos criar um estatuto, blá, blá, blá. Eu não tinha tempo para isso, não, eu tinha que ir para cima. E eu acho que a associação é o que você traduziu muito bem sobre a questão de limites. Sabe, a associação ela se limita muito ao que o estatuto fala, ela se limita muito. E os benefícios, quais são? Né? Talvez uma questão orçamentária ali de receber alguma coisa, mas você perde a ideia da construção do movimento, das ações, da luta e da causa, né? É diferente. Da política. Exato. Eu acho que assim, associações são extremamente necessárias a depender da vocação das pessoas que estão ali. Isso. Por exemplo, semana passada a gente conversou com o Marcos Rick. Ele sim faz parte da Malux, né, que é uma associação forte, está indo para o 5º ano, porque a cultura da região exige que seja uma associação formal e tudo mais. A Lagoinha não. A Lagoinha, apesar de ser um dos bairros, se não o bairro mais antigo de Belo Horizonte, a gente vai fazer esse resgate histórico daqui a pouco, era um bairro que estava totalmente abandonado e está abandonado, né? A população mais idosa, o descaso e tudo mais. Não dá tempo de você criar e exigir que o morador ele se integre a uma associação, que ele saia de casa para votar, que ele participe de estatuto, que ele contribua financeiramente. Exatamente. Cara, aí você burocratiza a participação das pessoas que deixa de acontecer. Natural. Então, assim, eu percebi isso logo no início. Percebi também que tinha um amigo meu, que era o Cacá, o Oscar, que é um amor, que é um anjo, que é a pessoa que me apresentou a Lagoinha, que me fez liderança. O Cacá falou, Tereza, aqui ninguém contribui com nada não, eu estou com uma dívida, que hoje deve estar em R$12 mil, e ninguém me ajuda. Falei, o quê? Vou criar uma associação? Não, eu sou uma marqueteira política, eu vou inverter o jogo. Eles me contratavam para eu fazer o marketing deles. Agora eu vou fazer o meu marketing em cima deles. Eu vou destruir eles. Que é o que eu sei fazer. Né? E foi exatamente o que eu fiz. Então conta pra gente já como que foi esse rolê todo. Tereza Verguel estava morando na Lagoinha, de repente Márcio Lacerda surge com a ideia do Centro Administrativo de Belo Horizonte. Na verdade foi muito estranho antes, porque a casa da Lagoinha era da família do meu ex-marido, e que hoje é meu amigão, meu grande amigo, Pierre, e ele ia vender essa casa. Porque os filhos dele falaram, não, vamos vender aquela casa. Então eu falei assim, como é que é? Não vai vender não. Eu adorava aquela casa, adorava a Lagoinha, por causa da babá dele que morava lá, que era minha sogra, porque minha sogra tinha morrido e tal.
e ficou a Casa da Maria. Então a Casa da Maria era intocável, não podia mexer na Casa da Maria. Ele falou, Tereza, mas vamos destruir isso aqui. A vida inteira eu ouvi falar isso. Vamos tratorar isso aqui vai pro chão, não tem nem o que fazer, tem que vender isso logo. Eu falei, não, e briga, não sei mais o que, eu não deixei. E aí, resolvi que ele tinha que fazer alguma coisa, ele falou assim, vamos fazer uma hospedaria para estudantes. Um belo dia, eu fui para lá, dormi lá, acordei, falei, não volto mais. Você pode morar com a Isabelle lá, Isabelle é minha filha. Você mora lá no centro com a Isabelle, eu vou morar aqui na Lagoinha. Você é doida, Tereza? Tereza Vergueiro vai morar na Lagoinha. Eu falei, qual o problema? Nasci em Copacabana, já morei na Pampulha, já morei no São Pedro, eu quero morar na Lagoinha, eu gosto da Lagoinha, qual o problema? Que isso, Tereza, morar na Lagoinha é um horror. Eu falei, não, eu amo a Lagoinha, eu quero morar na Lagoinha. Foi assim. De repente ele veio para Lagoinha, Isabelle veio para Lagoinha, fechou o apartamento no centro, estava morando na Lagoinha. Um ano depois, o Márcio Lacerda, tentando se reeleger, falou, chegou lá, que eu vou requalificar a Lagoinha, não sei mais o que, vendeu esse peixe e de repente fala que vai destruir a Lagoinha com o centro administrativo. Porque na verdade ele ia destruir a Lagoinha com o centro administrativo. A ideia dele é fazer como se fosse o centro administrativo do Rio de Janeiro, né? Aquela cidade administrativa ali. A ideia era aquela. Mas nós descobrimos que aí o Fred Costa, que é o deputado estadual, junto com o Adriano Ventura, na verdade eram mais... Eu criei uma frente parlamentar. Comecei a chamar as pessoas, Paulo Lamarck, que hoje é secretário, alguns outros vieram para nos ajudar e poucos ficaram. Só ficou o Fred e o Adriano. Aí o Fred me cedeu um computador lá no gabinete dele e um funcionário dele, ficamos fuçando, descobrimos que a prefeitura não tinha dinheiro para fazer o centro administrativo. E isso eu estava fazendo release para a imprensa todo dia, batendo no Márcio Lacerda. E a imprensa estava gostando. Porque a imprensa gosta do release pronto. Esse negócio de chamar a imprensa todo dia, não vai. Né? Dica aí, ó, de marqueteira política. Se você for fazer alguma... Já manda o release pronto para a imprensa. Release todo dia. Eu fiquei 7 meses fazendo release para a imprensa diário. Sábado, domingo, feriado, inclusive. Todo dia. Tinha uns que publicava todo dia, outros, às vezes, mas não interessa. Todo dia a imprensa estava lá. Todo mundo. Todo dia. Aí, quando eu descobri que eles não tinham dinheiro, falei, tá, então já entendi. O que vocês querem? Eles queriam verticalizar a Lagoinha. E tinha uma história, que não é história, que o Márcio Lacerda tinha sido chamado para ser ministro do... Temer. Não, do... Aquele que morreu do Recife? Eduardo Campos. E aí ele falava muito isso. Sabe que o Big Boss, que ele mandava recado, né, para mim, tinha um assessor de imprensa dele, que era meu amigo, que tinha trabalhado na agência que eu trabalhei. O Big Boss está chegando aqui. O Big Boss era o então prefeitável, né? Bom, e ele falava que ele ia ser ministro dele se ele ganhasse. Aí eu entendi tudo, né? A gente não precisa conversar mais do que isso para saber. E aí eu fui para a imprensa e falei assim, a prefeitura não tem dinheiro para fazer o centro administrativo, o que eles querem é verticalizar. E todo mundo ficava morrendo de dó de mim, que falava assim, Tereza, já é decreto, não tem jeito, eles não vão derrubar o decreto. Falei, vai. Porque a carta da manga que eu tenho, eles vão derrubar o decreto. E quando foi no dia 10 de abril de 2014, eles derrubaram o decreto. Foi só falar a palavrinha mágica, não tem dinheiro para fazer o centro administrativo. Foi a grande descoberta. Ou seja, eles estavam até aqui de maracutaia e eu descobri. Isso porque eu fucei demais. E a imprensa não deixou barato, né?
E eu falei, olha só, eu tenho certeza que o Márcio Lacerda nunca mais vai ser nem síndico de prédio, que dirá político. E não foi. Porque precisava de muito dinheiro para ele continuar. Porque, primeiro, ele tinha feito um conchavo muito interessante, que era com o Lula e com a Aécio. Uhum. Né? E já tinha um terceiro conchavo, que era com o presidenciável. Né? Então, onde quer sair tanto dinheiro? Eu acho que era da Lagoinha. Aposto que era da Lagoinha. Entendeu? Então, assim, o fato é que ele sumiu, desapareceu, nunca mais ninguém falou dele. E aí nós continuamos. Bom, e aí continuou o Valadão na prefeitura. E o Valadão, naquela época, ele era... Esse é histórico. O Valadão, tem mais de 20 anos. O Valadão, desde 2011, que o Valadão está na prefeitura. E o Valadão era secretário de obras e secretário de governo. Quer dizer, ele era mais do que o prefeito. Uhum. Né? E há quem diga que ele ficou magoado comigo. Eu posso imaginar. E aí, a Lagoinha ficou como um doente que não toma remédio. Uma hora, quem sabe, morre, né? Foi quando a gente entrou, então, no Ministério Público. Porque Calil, 2 anos. Nada fez. Nada. Calil só trouxe supermercado pra gente. O que é muito simples, né? Você pega o telefone, não, você quer na Lagoinha, um supermercado? Não tem supermercado? Pô, eu também ia colocar um supermercado lá, né? Não fez nada demais, né? E aí depois veio o Fuad. Quando o Fuad entrou, a gente já entrou no Ministério Público. Porque a gente tentou falar com ele, não conseguiu. Falei, então não vai ter jeito, né? E é isso, a Lagoinha ficou jogada, né? E agora as coisas estão caminhando, porque a doutora Luciana, com tudo que nós entramos, ela está fazendo os encaminhamentos. Então o pessoal está falando assim na imprensa, começou a requalificação da Lagoinha. A gente sabe que não é bem assim. Né? Quer dizer, está tendo ali um resultado dos encaminhamentos que o movimento Lagoinha fez, que a doutora Luciana está, então, trazendo para que a prefeitura faça o seu papel, que já deveria ter feito. Há muito tempo. Há muito tempo. Quais são essas denúncias, Tereza? Olha, basicamente, nós temos ali a questão do lixo, que o lixo é uma coisa assim impressionante, porque você fala o lixo, as pessoas falam assim, gente, mas da onde que vem tanto lixo na Lagoinha? É muito simples. Se você traz para a Lagoinha uma quantidade enorme de morador de rua, porque claro que alguém trouxe esses moradores para a Lagoinha, né? E quem trouxe essa quantidade de moradores em situação de rua para a Lagoinha foi a Secretaria de Assistência Social. Porque quando ela coloca equipamentos para moradores de rua na Lagoinha, ela traz a quantidade que ela quiser de moradores em situação de rua para a Lagoinha. Veja bem, olha a situação geográfica que a Lagoinha está. Ela está ao lado da rodoviária de Belo Horizonte. Uhum. Uma rodoviária que não tem filtro. Todo morador em situação de rua que chega na rodoviária, vai para onde? Lagoinha. Porque não tem ali, como já teve, uma loja. Tinha uma loja lá, que tinha uma assistência social e que poderia fazer uma peneira. Você vai para Santo Agostinho, você vai para o centro, colocando os lugares que tem de albergues, de casa de passagem, para essas pessoas poderem evitar um acúmulo na Lagoinha.
Uma coisa que eu disse agora, semana retrasada, para assistência social, foi que o único lugar que não poderia ter esse tipo de equipamento era a Lagoinha. E por quê? Porque a Lagoinha não trata de nenhum morador de rua. Não cuida de nenhum morador de rua. Até porque não existe uma política de saúde apropriada para esses moradores em situação de rua. E eu posso constatar isso, pude constatar com eles mesmo, conversando com eles pessoalmente e depois com a subsecretária de saúde. Eles não sabem cuidar deles. Eles têm um desconhecimento total ou não querem, que eu acho que é mais provável. Porque um tratamento de um morador em situação de rua custa muito caro. Não é barato. Uhum. E eu posso atestar isso até porque eu sou bipolar e fiquei 21 dias dentro de uma clínica psiquiátrica particular. Então eu sei quanto custa. Uhum. Né? E eu não fumo crack, não bebo compulsivamente, corote, 8 crack por dia, que é o mínimo que eles fumam. Quer dizer, isso aí é uma situaçãozinha. Eu tive uma vez um surto, uma vez. Né? Agora, eles não. Eles fumam todo dia pelo menos 8 cracks por dia, mais uns 6, 7, 8 corotes. Não tem como a pessoa ter qualquer tipo de sanidade com isso. Não tem como. Né? O seu cérebro já cozinhou, já ferveu, já apodreceu, já sei lá o quê. Né? Então, essa pessoa, ela não só ela está numa situação de risco extremo, como qualquer que esteja ao lado dela também está. Uhum. Né? E aí, quando a assistente social vira para mim, de uma forma assim, hipócrita, vira para mim e fala assim: mas a gente não pode mais colocar essas pessoas dentro de um hospital, porque a gente tem medo de virar um problema manicomial. Como assim? Para minha filha, olha só, você não tem que ter esse medo, não, porque a ditadura já acabou. Nós estamos vivendo um outro problema hoje, que não é esse mais. Naquela época, essas instituições eram usadas pela ditadura. Então a gente não corre mais esse risco. Hoje nós estamos numa democracia. Os profissionais, eles não vão fazer nenhuma maldade mais com as pessoas. Não tem nenhuma arma apontada na cabeça deles. Eles não estão sofrendo nenhum tipo de pressão política. Né? Nós, as pessoas que estão ali, os familiares, que seja um conselheiro, que seja alguém da assistência social, que seja uma liderança de uma associação ou de um movimento que for, não vai levar uma pessoa dessa, sabe, para sofrer. Não, para se cuidar que a gente vai levar. Né? Porque eu acredito que toda liderança social, de uma associação de bairro, do que fosse, deveria ser mais bem também trabalhada para esse tipo de coisa. Né? Porque a gente vê pessoas, de repente, caindo na rua, tendo convulsão, e não sabe, ai meu Deus, o que eu faço? A baba pega alguma coisa, não sei mesmo o que, as pessoas não sabem, de uma ignorância, uma coisa impressionante. Entendeu? Não sabe, chama o SAMU, não chama o SAMU, chama a polícia. Uma vez eu liguei para o CRAS, porque tinha uma pessoa passando mal, estava em surto. O cara do CRAS falou para me chamar a polícia. O cara do CRAS. Eu não vou falar o nome, mas eu poderia falar que eu sei quem é. Uhum. Aí eu falei, como é que é? Você está falando para me chamar a polícia para uma pessoa doente? E eu liguei para o subsecretário na mesma hora. Eu falei, não é possível. É isso mesmo? Vocês fazem isso? E eu já estava no Ministério Público. Ele falou, não, peraí, vou ligar para fulano. Quer dizer, nem eles sabem direito como agir. Você está entendendo? Então, assim, a Lagoinha, ela vive esse drama. Porque a assistência social
leva equipamento para um lugar que tem uma pedreira Prado Lopes do lado e uma Vila Senhor do Espaço do outro. É a mesma coisa que você fala assim, eu quero abrir um hospital para diabético. Tá bom. Aí você vai, abre um hospital para diabético e de um lado e do outro você põe 2 confeitarias. Gente, tem alguma coisa errada aí, não tem? Você jura que você vai tratar dessas pessoas? Você vai conseguir? Não vai. Então é impossível alguém cuidar de moradores em situação de rua na Lagoinha. Colocar 2 equipamentos na Lagoinha. Colocar 12 ONGs na Lagoinha. Colocar esse monte de doação na Lagoinha. Trazendo esse monte de gente da rodoviária na Lagoinha. Isso é de uma insanidade. Isso é uma loucura. Isso não existe. Blumenau, Florianópolis, eles não aceitam doação. A quantidade de doação que tem na Lagoinha é tão grande que o que sobra de doação, eles vendem para comprar droga. Pode dar esse monte de doação? Não. Uma coisa que eu vi mesmo hoje você não tem uma política, né, na assistência social que organiza a doação, porque eu não vejo problema na doação, né? Eu assim, acho que a doação tem que ser limitada. A doação exato. Eu acho que assim, eu não vejo problema nenhum, né, nas iniciativas, a distribuição de alimento, de quentinha, de marmita. Isso aí realmente não é um problema, porque a gente sabe que a pessoa que está em situação de rua, ela está ali por N motivos. Sim. Familiar, dependência química, entre outros. E apesar da prefeitura ter os seus equipamentos, a pessoa não consegue ter o acesso ao equipamento pela situação que ela está. A gente sabe que tem refeitório, restaurante popular e tudo mais. Então eu acho que é importante sim você ter esse altruísmo, porque muitas das vezes o poder público não vai aonde que o terceiro setor vai. Isso é importante. Agora, o grande problema é quando é feito tudo esculhambado, sem ninguém fazer nenhuma regulamentação, sem fazer nada. É o caso, por exemplo, que a gente fez o Dia de Renovar o Brasil, eu e o Gabriel, e a nossa iniciativa era uma caminhada pelo centro de Belo Horizonte. E lá a gente estava discutindo a requalificação daquele espaço, do centro de BH, no ponto de vista que o centro também está abandonado. Hoje o plano diretor, ele repele quem quer construir no centro, né? Então a gente tem imóveis abandonados, imóveis que poderiam ter um adensamento muito maior, você poderia tratar de habitação popular no centro também. E nessa caminhada, no final a gente teria uma ação social que era a distribuição de quentinhas, porque a gente fez um paralelo que hoje Belo Horizonte tem mais de 100 mil domicílios abandonados, inutilizados, na cidade inteira, 100 mil. E mais de 6 mil pessoas em situação de rua. E aí o paralelo que a gente queria fazer era essa construção. E eu rodei em algumas dessas iniciativas para poder entender como é que funcionava e tudo mais. E teve uma delas, né, o pessoal assim, muito gente boa, me acolheu e tudo mais, que me deixou bem encucado foi porque eles prepararam 400 quentinhas a serem distribuídas. Teve toda uma mobilização, chegaram lá. Ele falou, nossa, mas tem que ser rigoroso. Chegou às 6h30 começa. 6h30 começou, apareceu a fila formada na hora, instantâneo. Você não precisa nem organizar a fila. Aquela mesa, os próprios moradores se organizam. Começou a distribuição. Quando foi 7 horas, acabou a distribuição. Vamos embora, porque tá chegando a outra iniciativa, a outra ONG. Aí eu pensei, falei assim, uai, gente, acabou de dar o jantar para esse pessoal, vai vir gente, vai dar mais coisa. E aí é isso que você está falando. Você não tem esse controle, seja da qualidade, ou seja, se tiver um cara que está envenenando a comida do pessoal. Falei isso, inclusive, na época com o subsecretário, ele falou que já aconteceu de colocar veneno. E outra coisa, a quantidade, porque, veja bem, eu sou contra a indústria da pobreza. Porque tem muita gente, você vê só carrão entregando marmitex, só carrão. Porque o pessoal vive disso. Tem muita gente que vive disso. Tem uma empresa que fornece marmitex, mas ganha para isso. Ganha de
outras empresas que dão dinheiro e tal para poder fornecer. E na Lagoinha é muito fácil, porque não tem inspetor de trânsito, eles sobem na Vaz de Melo, põem lá o que quiser, blá, blá, blá. No centro eles já não podem fazer isso. Então a Lagoinha fica assim, ó. Por quê? Porque eles não podem voltar com aqueles marmitex para a casinha deles. Porque eles não têm como refrigerar nem nada. Aquilo ali já ficou o dia inteiro chacoalhando dentro do carro. Já vai ficar, já está mais ou menos, né? Vamos dizer que já não está uma beleza, né? De noite já não está uma beleza, né? Porque já chacoalhou bastante. Então não tem como armazenar. Eles têm que despejar aquela porcaria toda, né? E vai despejar na Lagoinha, que é o melhor lugar para despejar é lá. Porque você pode ficar à vontade, estacionar onde você quiser. Não tem problema nenhum. Ninguém vai te multar, ninguém vai apitar para você, nada. E aí o que acontece? Eles saem com 3, 4, 5 marmitex. Aí eles pegam a carne e jogam tudo no chão. Opa, zoonose pra gente. Olha que beleza. Não tem ninguém para fiscalizar. Cadê a prefeitura? Não tem. Entendeu? Então, assim, a Lagoinha não pode, ela não merece, a assistência social não pode mais permitir isso. Porque não cuida, não fiscaliza, não medica, eles entram com faca dentro do Centro Pop. Se a gente deixar, eu acredito que eles não vão mais, porque a última conversa que eu tive é de não permitir que se abra a casa de passagem, né? Eles vão entrar com faca também dentro da casa de passagem, que vai ser uma beleza, né? Porque também não tem um guarda municipal na porta. Então, assim, é filme de terror todo dia, faca na cabeça, faca no ombro, faca no peito, faca na barriga, faca para todo lado. Eu, para mim entrar na Casa Rosa, abre minha bolsa para ver. Para mim entrar na Câmara dos Vereadores, também abre. Mas no Centro Próprio não precisa. Entendeu? Eles entram à vontade, para matar mesmo. Parece que já é uma coisa para acontecer uma tragédia. Então, assim, a Lagoinha não pode. O cenário da Lagoinha já não é para permitir ter equipamento, nem Centro Pop, nem Casa de Passagem. Com uma pedreira Prado Lopes do lado e uma Vila Senhor do Espaço, você jura que você vai recuperar alguém ali? E a quantidade de botequinho que tem vendendo droga, você não acredita. E delivery. Nós temos delivery também. Você acha que alguém vai na pedreira? Claro que não precisa. Bobagem. Alguém pensa que alguém vai na pedreira? Sem falar nos botequinhos que, por exemplo, estou lá passando roupa, explodiu meu ferro, pá! Estragou o ferro, eu vou ali no botequinho, arruma um ferro para mim, quanto que tá um ferro? 10 conto. Fulano, tá precisando de uma pedra? Pega um ferro por aí, ó. Depois, 5 horas da tarde, vou lá. E aí, o ferro? Tá aqui, ó. Toma um ferro, pessoal. É ferro, é o que você quiser. Encomenda. Entendeu? Pode ter alguma coisa na Lagoinha, no meio dessa confusão. Alguém vai se recuperar na Lagoinha? Aí eu fiquei 3 semanas na porta da rodoviária perguntando pro pessoal que estava chegando. Você dá onde? Que você vê, né? Que a pessoa é uma pessoa em situação de rua, claro. Não toma banho, que a roupa é muito ruim e tal. Por que você veio aqui para Belo Horizonte? Aqui tem muita doação. Doação. E ninguém fala, tem ali. Não, pula para Lagoinha, eles chegam sem dinheiro. Então, pular mesmo? Tá ali do lado. Tem restaurante popular. Tá tudo ali, ó. Tem... A indústria da pobreza está toda ali, está tudo pronto, você pode ficar tranquilo. Fome não vai passar. Fome e problema nenhum. Aliás, uma coisa que não vai acontecer nunca é alguém passar fome ali na Lagoinha. Isso não acontece. Nem rato passa fome, nem pombo passa fome, porque a zoonose está ali mesmo. Então, assim, a igreja dá sapato, dá roupa, dá cesta básica, eles vendem tudo. Aí eles vão para a passarela, agora não, porque o Zé Mauro fez um bom trabalho ali, prefeitura,
Eles estão fazendo agora lá embaixo, na Praça do Peixe. Na Praça do Peixe é que ficou a Robalto agora. Robalto era em cima. Era em cima. Por que Robalto? Porque tem muita coisa roubada também, né? E é assim mesmo. Ele chega assim, eu tenho uma... fulano, você compra uma chave de grife para mim? Às vezes eu peço porque eu destinei 20% da minha hospedaria para moradores em situação, ex-moradores em situação de rua, né? Tem que comprar uma chave de grife. Eu vou ver ali no pessoal lá na passarela. Não, na passarela eu não quero não, porque eu já sei que é Robalto, né? Mas lá é bem mais barato lá, dona Tereza. Claro que é bem mais barato. Roubado, não deve custo nenhum. Falei, mas quanto custa uma chave de grife? Muito caro, deve estar custando uns 70 conto. E lá na passarela? Uns 20, 25. Robalto, né? Quer dizer, então, como é que alguém em sã consciência leva equipamento para a Lagoinha? Quem foi esse cérebro, pessoa, essa inteligência rara, que foi colocar esse tipo de coisa lá na Lagoinha? Todo dia tem gente morta dentro do túnel. Morador em situação de rua. Virou desova de morador em situação de rua. É o túnel da Lagoinha. Ali na Antônio Carlos, todo dia também morre alguém. Por quê? Eles moram embaixo do viaduto. Uhum. Fuma crack, corote. Crack, corote. Porque o corote é para potencializar o crack, né? Que é muito período de loucura, muito pequenininho, né? De repente sai o super-homem lá no meio da avenida. Pá! Morreu. Espaço por cima. Quando não morre, perde uma perna, um braço, ou dois, enfim. É na Lagoinha mesmo que tem que colocar esses equipamentos, será? Acho que não. Cenário de terror. Entendeu? Então não pode, gente. Tem coisa que não é possível. A prefeitura gasta dinheiro com tanta coisa, não pode fazer uma pesquisa melhor? Porque a Lagoinha, até eu que sou mais boba, eu falei, eu tive, semana retrasada, estive em reunião com o pessoal do Centro Pop e do CRAS. Mas aqui tem muito morador de rua. Eu falei, não, aqui não tem muito morador de rua. Tinha pouco. Depois que trouxeram os equipamentos, aumentou muito. Uhum. É diferente, não tem esse monte. Não. Quem fala isso é porque não conhece a Lagoinha. Vocês moram aqui? Vocês duas? Não, né? Então tá. Entendeu? Quer dizer, claro, primeiro que você ter 3 Centro Pop para Belo Horizonte todo é um absurdo. Tinha que ser um por regional. Claro. Né? É um absurdo. E fora isso, você tem que ter banheiros, tem que ter bebedouros. Até porque o Centro Pop fecha às 5 horas da tarde. Uhum. E depois, como é que fica aí? Se sábado e domingo, ninguém toma banho, ninguém toma água, ó, que beleza. Né? Então não é assim, a gente sabe que está tudo errado. A assistência social está deixando muito a desejar. Não é à toa que aquela CPI foi brilhante, né? Porque estampou a realidade, né? E eu acho até que foi tímida a divulgação, porque deveria ser maior. Para as pessoas, de fato, entenderem o que está acontecendo. E a falta de dinheiro, que eu também me estranha muito, porque existe uma secretaria antidrogas. Todo o dinheiro que é recuperado, vamos dizer assim, de drogas mesmo, né? Seja iates, motos, carros, barra de ouro, Rolex, bolsa, tudo isso é para ser revertido. Por que Fuad nunca foi lá para pegar dinheiro para essas pessoas? Porque eles não são só moradores de rua. Uhum. Sabe, eu não entendo, porque você vira para a Secretaria de Saúde e fala assim, vem cá, por que vocês não podem internar eles? Mas eu sei por quê, né? A gente já falou sobre isso. Porque claro que precisa ser internado. Primeiro que eles têm que sair da cena do uso. Se eles estão na Lagoinha, igual a gente está comentando aqui, do lado da pedreira, lá, eles vão ficar ali? Como é que eles vão sair da droga? Não tem como sair. Não tem como sair.
Quer dizer, e ainda por cima não interna para desintoxicar. Não tem, então tá tudo errado. Eu vou morrer falando isso. E eles vão morrer falando que tá tudo certo. E a gente vai ver eles morrendo. A gente vai continuar vendo a mesma situação. A Lagoinha cheia de cadáver. Pô, tá tudo errado. Eu só espero que o próximo prefeito faça um trabalho bem melhor, porque diminuir esse número de moradores em situação de rua... Não é algo fácil. Eu acredito que não vai acontecer. Porque também não é uma receita que você pega e aplica em qualquer lugar. Não. A gente tem... historicamente vem uma crescente de pessoas em situação de rua. Você tem a pandemia que agravou muito, né? Acelerou todos os processos, e não tem como, assim, tem vários casos de que a assistência social vai, tenta fazer o acolhimento e a pessoa não quer sair também, né? Então assim, são ações multidisciplinares que precisam estar extremamente bem alinhadas também. Mudanças de lei também, né? Essa coisa de você... ele tem que querer se internar. Não, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Uhum. Ele está tão doido que ele não sabe. Ele está em risco, ele tem que ser internado. Uhum. Eu acho que tem situações, sabe? Tem hora que o cara sabe. Eu, quando fui internada, eu não estava em condição de escolher se eu queria ou não ser internado. Meu filho foi e me internou. Ele te internou. Ué, graças a Deus. Entendeu? Então, por que tem essa palhaçada? Isso é ridículo. Sabe? A pessoa está em risco e colocando outras tantas em risco. E todo mundo com faca aqui, ó. Com faca até o dente. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível que isso ainda tenha que perdurar. Já tem várias cidades que já se conscientizaram que o melhor é, de fato, ter a internação. Uhum. Sabe? Porque não tem condição. Eles estão num nível que eles não têm como. Eles têm que querer. Que é isso? Para com isso. E Tereza, mas a Lagoinha não é só esse lado. Acho que é importante a gente dizer que a Lagoinha ela não é só esse lado ruim que está hoje, né? Estou falando do reciclável. Não falando do reciclável, que é pior ainda, que é o que talvez seja uma parte nesse processo que potencializa para algumas cenas, alguns recicláveis, né? Para cenas de uso, de droga ou para o acúmulo de lixo, enfim. Mas o que eu queria trazer é que a Lagoinha ela não é só essa parte ruim. A Lagoinha ela é histórica, né? A Lagoinha ela é o primeiro bairro de Belo Horizonte. Da pedreira que saíram as pedras que fizeram Belo Horizonte. Sim. Foi o reduto ali da boemia da cidade na década de 10, de 20, quando Belo Horizonte ainda era uma criança, uma garota, né? E vocês também trazem esse sentimento de volta, né? De querer trazer esse aspecto para a Lagoinha, né? Eu lembro, há 2 anos atrás, que você me convidou para a gente ir no Compur, né? Lutar na conferência de política urbana para trazer os olhos da cidade para esse lado boêmio. Pô, a Lagoinha é o único lugar no mundo em que o copo americano se chama Lagoinha. Você sabia disso, Cris? Que Belo Horizonte é autorizada pela Nadir Figueiredo, que é a marca do copo Lagoinha de Santa Catarina, que pode chamar Lagoinha em Belo Horizonte. Isso é surreal, gente. Você sabe que saiu de um bairro daqui esse movimento boêmio que hoje não está. Então eu lembro, né, na conferência a gente falando Santa Teresa, né, numa briga querendo fechar as portas. Só, gente, aqui não, porque nós não estamos aguentando e você vem pra cá, atravessa o córrego, que a água tá mais quente. Na verdade, assim, às vezes eu fico parado olhando a Lagoinha e me dá aquela coisa de... me transmuto assim para Ouro Preto. Ouro Preto se preservou muito porque foi abandonado, né? Uhum. E a Lagoinha é a mesma coisa, né? Ela está lá porque foi abandonada, né? Porque quem cuida da Lagoinha somos nós, né? Desde sempre, né? A Lagoinha não foi feita pela prefeitura, foi feita pelos italianos, né? Então,
A história da Lagoinha é maravilhosa, né? Os corredores italianos, coloniais, você vê os prédios tudo torto, né? A igreja torta, tudo ali é torto, né? Aqueles quintais enormes. A Lagoinha, ela é tão maravilhosa que eu não consigo nem imaginar sair da Lagoinha. Porque ela é tão diferente. Todo bairro que eu vejo, né, que eu ando, eu fico olhando tudo igual para mim é tudo igual. A Lagoinha não. A Lagoinha ela é completamente diferente de tudo, né? E essa coisa da boemia, né, da história da Lagoinha, quando a gente para pensar também, é muito interessante, porque as mulheres naquela época odiavam a Lagoinha, né? Porque os homens viviam na Lagoinha, então, que era o lugar mais genial, né? Para beber, para tomar uma, para conversar, para não sei o quê. E elas não vinham, né? Só os homens aqui ficavam pela Lagoinha, né? E isso era muito interessante também. Eu lembro na casa do meu sogro, da minha sogra falava muito mal da Lagoinha, né? E a Maria, que era babá do meu ex-marido, doida com a Lagoinha, ela dançava, porque ela era mais solta, ela era solteira, então não estava nem aí. Mas todas as histórias que a gente ouve contar da Lagoinha são diferentes, até porque são coisas que não são mineiras, são europeias, então são diferentes. Não são histórias mineiras. A gente não se atenta muito a isso, mas não são mineiras. Porque são pessoas que vieram de outros lugares, trazendo suas histórias, né? E aos poucos elas foram misturando com os mineiros, mas sempre é diferente, tudo é diferente, né? A comida, né? Que você vê que tem libanês, tem português, tem espanhol, tem muito italiano, né? A família Calil mesmo, né? A Leila Calil, a mãe do Calil, é da Lagoinha. O Fuad tinha comércio na Lagoinha também. Então, vira e mexe, vira. Toda vez que a gente faz alguma campanha, aquele vídeo que nós fizemos, Belo Horizonte gosta demais da Lagoinha, porque tem uma memória. Tem uma memória afetiva, né? Afetiva. As pessoas forte. Não sabem o porquê, mas gostam. Você a Lagoinha, tá ali. Tem. Mas acho que coisa daquela primo feio, sabe, né? Que ele canta ali, mas que gosta. Porque eu lembro quando eu liguei pro Custódio, né? Porque eu tinha feito a campanha dele, ficamos amigos e tal, ele estava morando em Santo Agostinho, aí quando estourou o negócio do Márcio Lacerda, eu liguei pro Custódio, falei, Custódio, você podia me ajudar, né? Porque o Márcio Lacerda tá fazendo... Tereza, você não morava na Pampulha? Eu falei, por quê? Morava. Ele falou assim, mas o que você está fazendo na Lagoinha? Eu falei assim, o que você está fazendo no Santo Agostinho? Você não morava em Juiz de Fora? Quer dizer, um preconceito muito forte, né? Que eu não tenho. Porque eu nasci no Rio, em Copacabana. Copacabana não tem preconceito. É prostituta na praia, misturado com garota de programa também, não sei o que. A gente não tem isso. Mas o mineiro tem uma coisa mais forte, né? E eu senti isso na casa do meu ex-marido, que, nossa, Lagoinha. O meu sogro pegou essa casa numa troca de um ele vendeu um apartamento e a última prestação o cara não deu conta de pagar. Ele falou assim, olha, não tem dinheiro, tem uma casa na Lagoinha. Ele, o quê? Ele nunca pisou nessa casa. Eu odiava a Lagoinha. Então, assim, e eu não, né? Pelo contrário. Então, assim, é engraçado isso, né? Porque eu amo a Lagoinha. E já começou um processo das pessoas começarem a ver a Lagoinha de outros olhos, né? Depois desse descaso que tá tendo, né? Alguns movimentos, e tem uma amiga nossa em comum que começou um processo ali da Casa Rosa. Casa Rosa do Bonfim, maravilhosa. Meu quintal. Que é uma das casas de evento, de espaço, de cultura, de lazer mais bonitos de Belo Horizonte, assim, com uma vista para o cemitério do Bonfim excepcional.
não só o cemitério, é o mirante mesmo. Você consegue ver os prédios do centro grandes ali, né? Você consegue... Carlos Prates, você vê muita coisa ali. E a própria rua dela, você tem outras iniciativas, galerias, você já começa a ter outras situações, as pessoas estão começando a voltar com esse processo de requalificação, né? A cultura sempre fez parte, né, da Lagoinha e ela continua fazendo parte. As pessoas começam a procurar até para morar na Lagoinha. As pessoas estão começando a ter esse interesse de morar de novo na Lagoinha, né? E a gente percebe que tem, principalmente os mais jovens, já não são tão preconceituosos, fazem essa coisa de vir pelo viaduto e vir para Casa Rosa. Eles não têm esse sentimento, sabe? Eles são mais tranquilos em relação a isso. Eles vêm dos bairros da Zona Sul para vir para Lagoinha tranquilamente. Amam estar ali, ficando, gente, olha só o cemitério, nossa, que loucura! Você adora, você deve adorar. Se você chegar no domingo... Pra mim é o must. Carioca, sim, ó, na Casa Rosa, amam. Aí o pessoal começa a chiar, quando eu começo a ver muito chiado, eu falo, gente, tem carioca aqui, tem carioca. Vai tudo pra Casa Rosa, é ótimo. Ali é muito bom, né? Tá aparecendo, tem aquele outro bar lá embaixo também, né? Tapicerica. Tá começando a aparecer, brotar umas coisas interessantes ali. Tá ficando interessante. E hoje, qual que é a principal luta que o movimento tem, né? Qual que é o objetivo? Agora é o plano local, né? Que a gente está... O prefeito entregou a minuta do plano local para a gente. O nosso arquiteto, Paulo Ponte, já deu uma melhorada nele. Agora o nosso advogado, né, Samuel? Está dando uma calibrada nele também. Próximo passo agora é o Ministério Público, retorna para a prefeitura e aí vai fazer a licitação, né? E aí o próximo prefeito vai ficar 2 anos fazendo o plano local e 2 anos requalificar, começando a requalificação. Vai ser o que nós vamos cobrar do próximo prefeito. 2 anos de plano local e 2 anos de requalificação, porque não menos do que isso. Tá certo. Tereza, a gente está caminhando para o final, acho que a gente foi bem direto, foi muito boa essa conversa. E aí a gente tem uma pergunta no final, que é uma pergunta que eu acho que eu já sei que ela vai falar. Pelo que a gente já conversou, eu já sei o que você vai falar. Se você fosse... E eu queria já te agradecer de antemão por ter vindo aqui, ter conversado com a gente, ter falado da Lagoinha, de vários outros pontos. Você está mais que convidada a voltar aqui mais para frente. Obrigada. Se você fosse prefeita de Belo Horizonte por um dia, e o que você decidisse iria realizar na hora, o que você faria? Eu? Requalificação da Lagoinha. Tava na cara. Derrubava aquele complexo da Lagoinha, que só serve para poder desorientar tudo e todos. Tinha que passar tudo por baixo, acabava com aquela porqueira ali, acabava com a rodoviária ali também, que aquilo ali também, nojo. Apesar daquilo ali ser tombado, né? Aquela porqueira ali tombada. Mas ali tombado podia fazer um centro cultural, né? O prédio tombado, não necessariamente tombado, o equipamento ele tem que ser uma rodoviária. Coloca um centro cultural ali, tira aquela rodoviária dali, pelo amor de Deus. Ali estraga muita gente. Tereza, muito obrigado. Deixa as redes sociais, como que pode entrar em contato com você, com o movimento. Fala pro pessoal aqui como que te acha, minha querida. Tereza Vergueiro, @Tereza Vergueiro. É isso, acho que é melhor contato, é @Tereza Vergueiro. É isso, pessoal. Até mais, minha querida. Obrigada, amor. Até mais. Valeu, gente. Até.